Oi, pessoal! Sabe aquela ideia que hoje parece super básica para quem é de comunicação ou marketing, de que o principal objetivo de uma empresa é criar um cliente? Pois é, o que hoje soa óbvio, na verdade, foi uma baita revolução. E essa revolução tem nome e sobrenome: Peter Drucker. Bora entender por que esse cara é, até hoje, chamado de o arquiteto da gestão moderna. E vamos começar com a frase talvez mais famosa dele, que com certeza você já viu por aí. A cultura engole a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer na prática? Pensa só. Não adianta nada ter um plano de negócios genial, a campanha de marketing mais criativa do mundo, se o time, as pessoas ali no dia a dia, não compram a ideia, não vivem aqueles valores. No final das contas, a cultura da empresa sempre vai ser mais forte. É ela que manda. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Por que uma ideia dessas de um pensador lá do século XX continua definindo o sucesso de tantas empresas hoje em dia? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, vamos entender de onde vem toda essa moral que o Drucker tem. Porque não é só um nome famoso, não. O cara carrega um título de muito peso. Olha só, ele é conhecido como o pai da gestão moderna. E não é à toa. Pensa que antes dele, administrar uma empresa era quase que um feeling, uma coisa meio na intuição. O que o Drucker fez foi pegar essa bagunça e transformar em uma disciplina de verdade, quase uma ciência, sabe? Com método, com princípios que qualquer pessoa poderia aprender e aplicar. Ele organizou a casa. E a história de vida dele já dá muitas pistas sobre o pensamento dele. Ele nasceu na Áustria, viu o nazismo de perto e precisou fugir. Isso fez com que ele desse um valor gigantesco para a liberdade e visse as empresas, as organizações, como peças fundamentais para uma sociedade funcionar bem. Quando ele foi para os Estados Unidos, encontrou um prato cheio para estudar as grandes corporações. E foi aí que, em 1954, ele lançou o livro que simplesmente mudou as regras do jogo da administração para sempre. Beleza, mas na prática, o que faz uma empresa dar certo? Segundo Drucker, a resposta é mais simples do que parece. Ele resumiu tudo em duas funções básicas. E essas duas funções são literalmente o coração de qualquer negócio, ainda mais para quem é da nossa área de comunicação. E aqui vem a primeira grande sacada, especialmente para gente de publicidade. Para o Drucker, o objetivo principal de uma empresa não é o lucro. Calma. O lucro é super importante, óbvio, mas ele é uma consequência. O verdadeiro propósito, a missão mesmo, é criar um cliente. E qual a ferramenta para fazer isso? O marketing, claro. Isso aqui mostra a virada de chave que ele provocou. A lógica antiga era assim: a gente produz um sapato incrível. Agora, como é que a gente vende isso? A visão do Drucker inverteu tudo. Do que as pessoas precisam. O que resolveria a vida delas. Ok, então vamos criar isso. Percebe a diferença? A empresa deixa de ser definida pelo que ela produz e passa a ser definida por quem ela serve, o cliente. E essa frase dele resume tudo de forma genial. Marketing para ele não é só fazer anúncio, não é só propaganda, é a empresa inteira respirando e pensando com a cabeça do cliente. O marketing bem feito é tão bom, mas tão bom, que a venda se torna quase uma consequência natural. O produto se vende sozinho porque ele simplesmente faz todo o sentido para quem está comprando. Ok, então o marketing é o primeiro motor. E qual o segundo? A inovação. Porque não adianta só entender o que o cliente quer hoje. O jogo é antecipar o que ele vai precisar amanhã. Drucker sempre dizia que o maior risco de uma empresa não é tentar algo novo e quebrar a cara. O risco de verdade é ficar parado no tempo e de repente ninguém mais precisar de você. Certo. Então a gente já sabe que precisa focar no cliente e inovar sempre. Mas como é que a gente organiza tudo isso para funcionar de verdade no dia a dia? É aí que entra a visão dele sobre planejamento estratégico. Para ele, o lance de planejar não era ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro. Era sobre estar preparado para ele. E o passo a passo é bem claro. Primeiro, a missão. Qual é a nossa razão de existir? Depois, a visão. Aonde a gente quer chegar daqui a uns anos? Com isso bem definido, aí sim você cria metas que dá para medir, sempre de olho no que está rolando no mercado, pronto para mudar de rota se precisar. E foi justamente essa ideia de ter metas claras e conectadas em todos os níveis que deu origem a uma das ferramentas mais famosas dele, a gestão por objetivos, ou MBO, como a gente costuma chamar. É basicamente um sistema para garantir que todo mundo, do presidente ao estagiário, esteja remando para o mesmo lado.
Imagina que funciona tipo uma cascata, olha que simples. Lá no topo, o objetivo estratégico, ser a marca de sucos preferida dos jovens em 3 anos. Esse objetivo desce para o nível tático, para o time de marketing, que vai ter a meta de aumentar o engajamento nas redes sociais em 50% este ano. E isso desce de novo para o nível operacional, para a equipe de redes sociais, com a meta de produzir 3 vídeos virais por mês. Tá vendo? Tudo amarradinho, uma coisa levando a outra. Bom, mas a gente sabe que planos e estratégias não rodam sozinhos. Quem faz a coisa acontecer são as pessoas. E a forma como o Drucker enxergava a gestão de gente foi talvez a parte mais humana e por isso mesmo mais revolucionária do trabalho dele. Ele faz uma distinção que é simplesmente genial. A primeira parte é: administração é fazer as coisas direito. Ponto. Isso aqui é sobre ser eficiente, seguir o processo, usar bem os recursos, garantir que a engrenagem está girando sem falhas. Mas aí ele vem com a segunda parte. Liderança é fazer as coisas certas. Aqui a gente está falando de outra coisa. É sobre ter visão, sobre escolher o caminho certo para seguir. E o ponto é que dá para ser um ótimo administrador e um péssimo líder. E o contrário também. Uma coisa não garante a outra. E essa visão de liderança é a base para o que ele chamou de trabalhador do conhecimento, outro termo que ele inventou. Pensa na nossa área, publicidade, design, conteúdo. O nosso principal ativo é o cérebro, a criatividade. Não dá para comandar isso. O papel do líder muda. Em vez de dar ordens, ele orienta, ele descentraliza, dá autonomia para o time e age muito mais como um mentor do que como um chefe tradicional. Beleza. Então, quando a gente junta todas essas peças, foco no cliente, inovação, planejamento, liderança que inspira, qual é o tamanho real do legado que esse cara deixou pra gente? Bom, para a gente ter uma ideia, vamos começar por esse número, 39. Ele escreveu 39 livros. Cada um mergulhando fundo em algum aspecto da gestão, da sociedade, da economia. É uma obra de vida. E não foi uma influência que ficou restrita aos Estados Unidos, não. O trabalho dele foi traduzido para mais de 30 línguas. Ou seja, as ideias dele ajudaram a formar líderes e empresas no mundo todo, do Japão ao Brasil. Mas o mais importante de tudo é entender o seguinte: Drucker não é só um teórico para ler na faculdade. O que ele criou foi a base, o sistema operacional que roda a gestão moderna até hoje. Sabe um monte de coisa que a gente acha super normal nas empresas? Pois é, foi ele quem primeiro pensou e popularizou muitas delas. E para a gente fechar, fica uma provocação. Pensa bem em tudo isso. A importância de criar um cliente, a força da cultura, a diferença entre administrar e liderar. Qual dessas lições do Drucker, se aplicada de verdade, poderia transformar o seu trabalho ou a sua empresa já amanhã? A genialidade dele está exatamente nisso. São ideias que, mesmo depois de tanto tempo, continuam super práticas e mais atuais do que nunca.